Ok. Espero entrar uma pessoa, pelo menos. Já tô falando para o dia. Vocês falam quantas pessoas tem. Além de vocês, tá? Conta só os estranhos, tá, gente? Não, as pessoas não sabem quem são. Já entrou, Cauã? Entrou. Você tá na conta também logada, né, Kátia? Eu saí e entrar na minha. Não, mulher, você tem que ficar logada que você vai ter que acompanhar. Temos 58 pessoas online já aqui, Não, eu assistindo. vou ficar na minha. 64, sim. Tem 64 pessoas. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Elisandro Rabeiro, designer artesão. E essa aqui, a gente tava até falando antes aqui, né? Tipo, nem lembrava que tinha gente vendo. É a nossa primeira live experimental para falar sobre design, produção artesanal e mídias sociais. Eu resolvi fazer essa live, antes é melhor eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou designer de formação e há alguns anos eu comecei a aprender marcenaria, comecei a gostar, né, do trabalho artesanal, do trabalho manual, e comecei a criar objetos, algumas peças de mobiliário, e eu mesmo produzia. Tinha uma marcenaria pequenininha que eu mesmo montei, né, comprei o maquinário e tal. Eu não sabia, quando eu comecei, honestamente, eu não sabia quase nada de marcenaria. Eu tinha aprendido algumas coisas num curso desses que você compra CD, sabe? Assim que você vê aquelas aulas online. Eu fui aprendendo ali e fui aprendendo a lidar com as máquinas. Olhava uma coisa que eu achava interessante, um detalhe, e eu tentava aprender ali montando as peças mesmo. E eu juntei as duas coisas, o design, e juntei um pouco do trabalho artesanal, e aí foi quando eu criei a ideia do designer artesão, que é transferir, né, a parte de produção do objeto, da peça, para a mão do próprio designer, que também é o artesão daquela peça. E aí eu comecei a perceber que esse não era uma jornada só minha. Muitas pessoas que eu fui conhecendo quando eu comecei a fazer feira, especialmente a Feira Rosenbaum, também faziam a mesma coisa. Também estavam lá tentando criar suas peças, eles mesmos produziam, a gente trocava ideias, a gente trocava experiências e tal. E, claro, né, houve esse gap, né, com a ausência das feiras, a gente teve mais os eventos presenciais, a gente se afastou. Mas sempre foi uma coisa muito legal. E aí eu comecei a perceber que outras pessoas me procuravam bastante aqui, tipo no Instagram, perguntando sobre, não somente sobre produção artesanal em si, mas também perguntando sobre redes sociais, quem fazia as nossas fotos, como é que era feito e tal. E a gente, assim, eu sempre fui muito aberto a passar essas informações, nunca tive nenhum problema, porque eu sei que quando você está começando, é natural que você procure alguém que você considera referência para você começar a aprender alguma coisa, você começar a desenvolver o seu próprio caminho. Eu fiz isso quando eu comecei a trabalhar com madeira, com marcenaria, eu fiz exatamente isso. Fui batendo na porta de um monte de gente que eu achava legal e pedindo dicas. Algumas pessoas deram dicas, foram assim, tipo, generosíssimas, mas muito generosas mesmo comigo, gente que eu considerava assim, inatingível, assim, inalcançável, foram generosas comigo. Outras nem tanto, mas no geral foram muito bacanas comigo. E eu acho que uma forma de devolver isso, além do trabalho que eu faço, é fazer o que eu estou fazendo aqui agora, entendeu? Trazer alguns assuntos para a gente poder discutir, a gente aprender juntos, e de repente, quem está começando assim como eu, pode queimar umas etapas aí. Se alguém tiver pergunta, pode fazer agora, ou eu posso ir para as perguntas que já foram enviadas pelo pessoal que preencheu o formulário antes da live. Tá? Uma das perguntas que fizeram para mim, que é interessante, é sobre a inspiração para a criação das legendas. Na verdade, eu não imaginava nem que as pessoas paravam para ler os textos. Essa que é a grande verdade. Eu sempre escrevi meio que para mim. Então eu tento traduzir ali no texto, na legenda, aquilo que realmente é o processo, que eu acho que quando você cria e você produz, você passa a ter uma intimidade com o objeto que você está fazendo, que é muito maior. Então ficou muito natural e muito fácil você falar sobre ele. Então nesse caso eu acho que a inspiração para a legenda é basicamente a experiência de ter feito parte daquilo, daquela produção, daquela criação. Então acho que é uma coisa que vem naturalmente. Como eu volto a dizer, eu não imaginava que se as pessoas paravam para ler tanto a legenda, mas elas leem sim.
Tem uma pessoa perguntando, Elisandro, quais feiras são interessantes para participar no início? Olha, as feiras, eu acho que é um dos melhores locais pro designer iniciante ou para a pessoa que está começando a produzir alguma coisa, algum objeto. Ela tem que procurar as feiras que, assim, que tem mais ou menos o perfil do tipo de objeto, de produto que ela está desenvolvendo. Dizer quais são as feiras mais importantes, eu acho que não seria muito justo. Eu posso falar da minha experiência pessoal. A feira que eu sempre fiz, assim, que eu participava muito e que foi, assim, para mim fundamental, foi um divisor de águas, assim, na minha vida profissional, foi a Feira Rosenbaum. Eles têm, sim, a Cris, ela faz um trabalho incrível, procurando designers, assim, no Brasil inteiro. Ela tá dando, assim, tipo, ela realmente está dando a cara do design do Brasil, está fazendo um trabalho pelos designers, pelos pequenos artesãos que pouca gente, acho que já fez nesse país. E as feiras, eu acho que assim, vai por localidade. Eu falo de São Paulo, essa é a feira que eu tenho experiência, mas eu acho que a feira, qualquer feira que seja, que você escolher participar, entenda que ela vai ser, para você, uma forma de você ganhar experiência com o que você está fazendo, porque a opinião do seu público ali, ao vivo, na feira, esse bate-papo que você tem com a pessoa que vai ver tua peça, ela é fundamental para você aprender o que você tem que fazer, onde você tem que melhorar. Então, eu acho que a feira tem esse caráter, ele vai te dar uma informação sobre o que você faz e para quem você faz, que nenhum outro meio vai te dar. Legal. Artesanal Lumière está perguntando se vender para lojas é um bom caminho. Vender para loja, olha, eu vou ser bem honesto com você. Eu acho que isso é uma decisão que cabe a cada produtor determinar. Tem, como tudo, tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Eu acho que você primeiro tem que ver quais são as lojas que se interessam pelo seu produto, observar se você tem uma relação direta com o que já tem ali, se é interessante. É muito importante, agora eu vou falar como pequeno empresário, eu posso te falar uma coisa. Você tem que ver o custo disso, entendeu? O quanto custa o seu produto, o que você está desenvolvendo e por quanto você vai ter que repassar. Porque lembra que você, lá no final, não vai poder vender mais barato que a loja. Porque não é justo que você venda mais barato. Ela vai ter que vender pelo seu preço. O seu preço vai ser o determinante, né, que a loja vai vender. Em cima disso, ela vai determinar por quanto é que você vai ter que vender para ela. Então você tem que pensar, agora pensando matematicamente, se você vai ter margem para isso, para fazer isso, para fazer essa venda. Do ponto de vista de divulgação, sim, é muito legal você vender para a loja, porque você vai ter uma vitrine. Você vai levar o seu produto para que outras pessoas possam ver, possam interagir, possam dar feedback. Isso é fundamental para quem trabalha com design e produção artesanal, o feedback. Então você vai ter esse feedback e, como eu te falei, é mais uma vitrine, né? E assim você tenta fazer uma parceria com a loja, né? Tipo, que ela também te divulgue de alguma forma. Porque já que vocês não competem por preço, e aí que entra essa questão mais financeira mesmo, então não tem problema ela falar do seu trabalho, já que você não vai concorrer com ela. O Denis, ele disse que está curtindo muito o presépio. Ele veio aqui na oficina buscar ontem e te parabenizou pelo trabalho. E eu tenho uma pergunta do João, perguntando qual ferramenta não pode faltar numa marcenaria. O marceneiro, né? Isso aqui é a ferramenta que não pode faltar, é o marceneiro. É o artesão. Essa ferramenta não pode faltar. A ferramenta em si, eu vou te falar. Eu acho que é óbvio que com boas ferramentas você produz melhor, né? Você produz talvez mais rápido, você produz com mais qualidade técnica, com melhor acabamento, porque boas ferramentas servem para isso. Mas, cara, eu já vi gente torneando assim com um pedaço de ferro na mão, assim, tipo, fazendo coisas incríveis, entendeu? Então eu acho que o ferramental, na minha opinião, ele é menos importante do que o artesão e, claro, a vontade dele de fazer aquela peça, de fazer ela existir. Aqui Coller perguntou, da onde vêm suas inspirações? Tá, esse é um ponto que, para quem a gente está falando sobre redes sociais, né, isso é uma coisa que está sempre presente em tudo que eu publico aqui. Eu acho que assim, eu tenho uma ideia que pode ser bastante
parecer bastante conversa para boi dormir o que eu vou falar. Mas não é. Eu acho que quando você faz uma coisa que é baseado naquilo que é uma experiência sua, sabe assim, quando você vai no seu imaginário, nas suas lembranças e procura alguma coisa que para você tem algum significado, que tem assim, você tem uma relação direta com aquilo, eu acho que fica mais fácil você se inspirar. Mas esse é o meu caminho, é o que eu uso. Mas eu acho que talvez outras pessoas tenham outros caminhos ou outras formas de se inspirar. Mas eu acho que esse caminho, quando você procura algo que está já em você, ajuda bastante. E eu vou te falar por quê. Porque quando você, por exemplo, for escrever a legenda, é tão mais fácil falar quando é uma coisa que você, sabe, tirou dentro de você, quando é uma lembrança, quando é uma coisa que tem um valor afetivo para você. Então eu acho que o meu ponto de partida geralmente é a minha própria vida, as minhas experiências, o que eu vejo no meu cotidiano. Eu tenho o terrível defeito de ser bastante observador em determinados aspectos e completamente distraído em outros. Então eu acho que a minha inspiração vem disso, das lembranças, do próprio cotidiano. O Tito Galvão está perguntando se interfere nas suas criações a negatividade dos seus clientes, se isso interfere na sua essência da criação. A negatividade dos meus clientes, eu entendi. Sim. Opiniões negativas do seu trabalho. Não, gente. Eu acho que você tem que entender o seguinte, a mecânica, assim, a gente precisa hoje, querendo as pessoas ou não, eu sei que tem pessoas que têm opiniões muito diversas sobre a questão das redes sociais, mas eu acho que se você pretende hoje empreender na área do design e da produção artesanal, você tem que entender que as redes sociais são assim uma ferramenta. É como se você tivesse, fazer uma comparação que, enfim, não é minha, eu acho que é do Austin Oliveira, ele fala isso, que é como se você tivesse o tempo todo com o dedo no pulso do consumidor, vai assim, e você sente como as pessoas recebem o que você faz. Então, você não vai receber só coisas boas. Eu não recebo só coisas boas, eu recebo... Tem hater para tudo quanto é tipo de gente, para tudo quanto é tipo de coisa, e tem gente que quer fazer valer sua opinião, que quer dar a sua opinião, e você tem que aprender, e você tem que escutar todo mundo. Você tem que escutar todo mundo, você tem que responder todo mundo, você tem que ser educado sim com todo mundo, entendeu? Até, né, óbvio, se a pessoa passar do limite, mas no geral a gente tenta fazer isso aqui. A gente tem que ser educado com todo mundo, responder todo mundo, e sim, há opiniões negativas sim, no que eu faço. A Ornella está perguntando por que o design é muito associado ao luxo. Mas isso é uma questão realmente cultural aqui no país, porque eu parto do seguinte princípio. Se você for fazer uma mesa, um objeto básico, por exemplo, um tampo e 4 pés, tá? Você pode fazer isso da maneira mais simples possível, tipo Bauhausiano, ou seja, a forma segue a função e fazer um desenho limpo e simples e tal, ou você pode fazer algo mais elaborado, né? E aqui no Brasil, eu acho que as pessoas sempre associaram o design de alguma forma a algo tipo caro, como se ter design fosse uma coisa automaticamente cara. Eu não sei, assim, por a minha experiência de vida, assim, pessoal, eu não sou uma pessoa de berço de ouro, ou seja, sou uma pessoa que conhece o preço das coisas, eu sei hoje o custo de produção do que eu faço, e eu sempre tive comigo muito claro de que eu não queria fazer um design puramente elitista, eu queria que eu pudesse fazer um tipo de trabalho que atendesse vários patamares, que dialogasse com pessoas de diferentes estratos sociais, financeiros, enfim, que falasse com todo mundo, dialogasse com todo mundo. Se você for hoje no meu site, você vai encontrar peças muito acessíveis e peças caras. Tudo depende do tempo que se gasta para se fazer. E eu diria que talvez seja isso, né? O design sempre esteve associado, de certa forma, a um estilo de vida, mas na verdade o design é para todos. Os grandes gênios do design mesmo, eles sempre pensaram, né, em como tornar o design uma coisa acessível, né, como tornar o design uma coisa que fizesse parte do cotidiano das pessoas. E na verdade ele faz, porque se você parar para pensar, no seu cotidiano você está cercado de design. Cercado, a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, tudo, absolutamente tudo com que você interage foi projetado por alguém, entendeu? Só que a gente, quando fala de objetos, quando fala de imobiliário, quando fala de estilo de vida,
eu acho que aí você toca em outras questões, né? Aí você toca na questão de preço, valor, e eu acho que passa um pouco por isso. No Brasil, eu acho que passa um pouco por isso. Os imaginautas, desculpa, tá perguntando, você treinou a sua equipe ou vieram do mercado? Não, a gente teve que treinar todo mundo aqui, porque o tipo de trabalho que quando eles chegaram aqui, que eu fazia, porque foi mais ou menos assim, os primeiros 4 anos do design artesão eu trabalhei sozinho. Eu, as máquinas, a oficina, o torno, então era aquela coisa, eu trabalhava o dia todo, fotografava no final do dia, postava, no outro dia vendia, deixava no correio, botava para a oficina e começava de novo. Todo dia, fazendo isso. Enfim, eu comecei dessa forma. Quando eu comecei a chamar pessoas para trabalhar comigo, eu tive que primeiro passar pelo processo, né, tipo de ensinar, delegar ao mesmo tempo, mas ensinar os que não sabiam como fazia aquilo dali, mas algumas pessoas já tinham técnica, mas não conheciam a minha forma. Então, como eu já trabalhava com aquilo, conhecia o maquinário, conhecia o processo, foi muito fácil pegar o pessoal que já tinha alguma experiência e ensinar para eles como fazer as minhas peças, porque muitas das peças eu já tinha feito, tinha a minha peça de modelo. E o pessoal que chegou assim depois, que não tinha habilidade na área, a gente foi ensinando, porque eu acho que dá para ensinar assim, uma pessoa do zero, aprendi do zero, dá para ensinar uma pessoa aos poucos. Serragem na veia. Quem usa uma halter pode ser chamado de artesão? Pode. Uma halter, gente, é igual um lápis, é uma ferramenta, é igual um serrote, é uma ferramenta. Porque a halter, se você ligar um botão ali, ela não vai fazer nada sozinha. Não é assim que funciona. A halter, para ela funcionar, para ela cortar, para ela entalhar, alguém tem que ir lá, desenhar, fazer o projeto, criar. Isso é o mais importante, criar, fazer o desenho, entendeu? E colocar ali para cortar. Ela é só uma máquina de corte, entendeu? E algumas pessoas conseguem manusear super bem e fazer coisas incríveis. Eu tenho amigos que são marceneiro raiz, assim, que sabem marcenaria e que também usa halter para complementar. E fazem coisas assim de tirar o chapéu, de você ficar de boca aberta. Sim, é considerado artesão. E outra coisa, nada que você tira da halter, para finalizar, você tira dela pronta. Você vai ter que fazer todo o acabamento, você vai ter que finalizar na mão, sim, porque não tem como você fazer isso lá. Ela te dá uma peça mais ou menos cortada, o resto você tem que fazer. Então dá para chamar assim de artesão, na minha opinião. O Douglas está perguntando como eu precifico meus produtos de forma que seja justo. Nem muito caro, mas também não barato. Porque se vender barato, a conta nunca fecha. Isso é uma coisa que eu acho que você vai ter que aprender na prática. Eu já vi tanto curso sobre isso, como precificar, mas eu acho que nada como você tá ali dentro do negócio, saber o preço, o tempo e fazer o cálculo correto. Porque tempo, por incrível que pareça, esse ditado é o mais certo que tem. Tempo realmente é dinheiro. O tempo que você gasta por dia ou para produzir uma peça vai ser determinante no valor final dela. E você um dia vai, assim, com o tempo você vai descobrir que esse elemento, o homem-hora, o tempo que você gasta ali, ele é talvez o elemento mais determinante, fundamental para você saber o preço final da sua peça. E aí a margem, claro que existem réguas, né, e parâmetros mercadológicos que você pode usar para você precificar do ponto de vista de mercado. Mas do ponto de vista conceitual, de design, de tempo, de preparo, de valor criativo, isso é só você que vai determinar e a sua relação direta com o seu público. Maurício Girardi, você passou óleo em uma peça e se arrependeu? Como é que você fez para retirar o óleo? Deixa eu pensar. Já passei óleo numa peça e me arrependi. Excesso. Cara, não tem o que fazer. Você espera o óleo secar, entendeu? Espera ele ficar bem seco, lixa de novo e começa todo o processo. É assim. Porque madeira não tem Ctrl Z. Quando você trabalha com computador, acho que é universal. Ctrl Z é um comando universal para qualquer programa. Onde você dá Ctrl Z, você volta uma casa. Em madeira não tem isso. Em madeira o que a gente tem são o que eu chamo de acidentes felizes. É quando você está fazendo uma peça, ela dá errado de alguma forma, você vai lá, remodela ela com base naquele e faz uma peça nova. Chama-se acidente feliz. O Gui,
Artes e Objetos fez a pergunta: quem faz a gestão, planejamento e conteúdo do seu perfil no Instagram? Tudo é handmade. Tudo é feito aqui dentro, onde eu estou aqui agora, você pode ver porque não dá para mostrar, mas aqui é a sala onde fica, digamos, funciona um escritório, onde eu trabalho, né, tem a minha mesa de trabalho e aqui eu faço as fotos com celular, as fotos que a gente faz são feitas com, tudo é feito com celular aqui, porque não tem esse negócio de câmera, tá, não consigo fazer isso. A gente tenta usar o nosso próprio fundo, as madeiras, tal, tudo que tem aqui é o que tem na oficina. Só que a gente tenta fazer, né, o melhor enquadramento possível para fazer uma foto bacana, né, para mostrar o que a gente faz, né? Que é uma das coisas que eu sempre falo, né? Quem começa a trabalhar com internet tem que aprender, antes de qualquer coisa, tem que aprender a fazer foto. Todos os cursos que eu vejo por aí, de gestão, de redes sociais, é muito curioso. Se ensinam milhões de técnicas para a pessoa de como gerenciar a própria página, mas ninguém dá uma aula que seja de fotografia com celular, porque você vai fazer todo dia. E você tem que lembrar que aquela foto que aparece lá no seu perfil é seu único ponto de contato com o seu cliente lá na ponta. Ele vai ver a primeira foto antes de fazer qualquer coisa. Ele não imagina, ele não vê a sua gestão por trás. Ele vê uma foto. E é isso que tem que encantar ele. Com relação a conteúdo, todas essas questões, é tudo feito aqui. O conteúdo sou eu que faço, o texto sou eu que escrevo, as fotos eu faço aqui. A criação é tudo handmade, a gente faz tudo internamente, que a gente não tem uma agência de criação para cuidar da nossa conta. Não é isso. Eu acho que o que eu faço é tão expressão de quem eu sou, das minhas memórias, das minhas experiências, que eu acho que eu não conseguiria terceirizar essa gestão para outra pessoa, porque não dá para você terceirizar a forma como você sente as coisas. Carol Mascarenhas Ateliê. Elisandro, parabéns pela iniciativa. Quantas pessoas tem na sua equipe e qual a função delas? Olha, graças a Deus, eu só tenho braço direito. Tenho nem um esquerdo. Não, tô brincando, tenho um braço esquerdo direito. Mas, hoje na equipe, eu acho que a gente conta com 18 pessoas. Comigo, acho que dá 19. Parece muita gente, né? Mas não é. Não é porque o trabalho artesanal, ele tem que ser dividido para várias pessoas. Então, dessa quantidade de pessoas que eu estou te falando, a grande maioria delas é a gente que está ali me ajudando na lixa, que está ali no corte, que está ali fazendo a peça mesmo. Porque quando a gente vai enviar a parte mais logística, você não precisa de tanta gente. Mas a produção, quando se fala de produção artesanal, você precisa. Porque às vezes, enquanto uma pessoa passa uma lixa grossa, a outra passa a lixa fina ali, para ir acabando a peça e a gente não perder a qualidade da peça. Então, eu acho que isso, comigo, dá 19 pessoas. E quem faz a gestão disso tudo, olha, eu vou te contar que eu faço a gestão criativa, mas eu não sou uma pessoa muito boa de venda, de negócio. Quem é bom nisso mesmo é a Kátia, que trabalha comigo aqui do meu lado, aqui vendo aqui quem está fazendo pergunta. E a Kátia, na verdade, a Kátia é quem manda aqui. Eu não mando nada, entendeu? Arte Decor de BH. Como usar o trabalho de outros artistas como referência sem copiar o trabalho do artista? Então, rapaz, isso é uma coisa muito delicada, um assunto muito delicado. Eu vou tentar centralizar na minha experiência pessoal, embora eu acho que isso não é, como eu posso falar, uma referência que algumas pessoas possam usar de maneira genérica. É a minha experiência pessoal. O que acontece? Muita gente está começando a trabalhar com marcenaria, vem me procura dicas e começa a fazer umas peças. E claro, quando você está começando, é muito natural que você procure referências de pessoas que você gosta, que você admira, e você comece por ali, entendeu? O importante é não se acomodar naquilo dali, no que você aprendeu a fazer, porque todo mundo aprende dessa forma, entendeu? Você tem que começar por algum lugar, então você tem que ter uma referência. O cara ele vai começar fazendo exatamente isso, procurando alguma coisa legal que ele viu e que ele acha que ele é capaz de fazer. A partir dali, daquela técnica que ele aprendeu para fazer aquilo, cabe a ele começar a criar o próprio estilo, que é um processo absolutamente natural. E eu acho que eu não posso ter um impeditivo em relação a isso, porque eu acho que dá para reconhecer quando a pessoa, por exemplo, te copia de maneira mau caráter. Você sabe disso, é quando a pessoa usa o seu nome, é quando a pessoa invade, por exemplo, o seu espaço para vender o produto dela, entendeu? Quando ela tenta, de alguma forma, se aproveitar daquilo, entendeu? Usar a sua credibilidade para vender o produto, às vezes até no seu nome. Isso é mau caratismo. Agora a pessoa que está começando, está ali aprendendo, entendeu? Está procurando uma referência. Como que você não apoia uma pessoa dessa? Tem que ajudar.
W Estilo Brasil. Você acredita em algum momento que todo processo poderá não ter você presente? Ah, difícil. Difícil, porque eu gosto muito do que eu faço e eu sou do tipo que fica olhando detalhes, entendeu? Quando alguma coisa dá errado, e dá errado, sim. E às vezes dá errado quando chega na casa da pessoa, isso é uma coisa que é terrível, mas quando isso acontece, juro, gente, eu abro meu coração, assim, tipo, para a pessoa, para tentar resolver o problema, porque a questão não é errar, a questão é você simplesmente agir como se você não estivesse nem aí para aquilo. Mas errar vai ser natural, ainda mais quando a gente fala de um processo que é tão artesanal e tem tanta gente envolvida. Não é uma coisa digital, sistêmica, não é uma coisa que envolve gente. Isso acontece. Mas enfim. Francisco Júnior está dizendo que você é um profissional muito competente e ama o seu trabalho. Obrigado. A Renata perguntou se você usou alguém no início da sua carreira como inspiração. Olha, tem uma pessoa que eu admiro até hoje, assim, tipo, muito, e que foi muito bacana comigo, que é o Rodrigo Calisto. Ele é um designer, assim, eu nem falo que é designer, eu acho que o Rodrigo é mais que um designer, ele é um artista, sabe, assim, um artista da madeira, assim, um cara que acho que poucas pessoas, acho que eu conheço, têm aquele entendimento bonito sobre a arte do trabalho com a madeira e tem uma criação tão fina quanto o Rodrigo. E o cara, ele foi muito legal. Quando eu estava começando na marcenaria, eu olhava os trabalhos dele, um dia eu entrei, tive a ousadia de entrar no Instagram dele e fazer umas perguntas técnicas, tipo, que tipo de acabamento ele fazia, que tipo de lixa. E o cara foi muito gente boa. O cara foi lá, me explicou, me deu dicas. Cara, foi de uma generosidade tão incrível que eu já admirava o trabalho dele e passei a admirar a pessoa dele. Então acho que essa é uma das referências que eu tenho assim, melhores assim, tipo, na minha vida, do trabalho do Rodrigo Calisto. Os Imaginautas está perguntando, você tem dicas de literatura tanto para a criação quanto da prática? Dicas de literatura sobre criação. Acho que tudo é uma referência, né? Se você parar para pensar, tudo que a gente vive se torna parte do nosso imaginário. E é esse imaginário que a gente aciona quando a gente passa a criar alguma coisa. Então, a minha dica é que você seja observador. Não existe exatamente um livro que você vai ler que vai te ajudar a fazer isso. É só você ser observador. Você olhar uma coisa que é bonita, entendeu? Num lugar, numa loja, numa exposição e falar, nossa, que legal esse detalhe aqui. E pensar como você poderia, por exemplo, usar aquilo de alguma forma, ou algo parecido, alguma coisa que seja como um ponto de partida para você, entendeu? Então, acho que não existe um livro, né, como referência. Eu aprendi marcenaria, porque assim, quando eu comecei, o YouTube não tinha as coisas muito organizadas. Eu nem sabia que tinha tanta coisa, nem tinha também tanta coisa no YouTube disponível para quem estava começando naquela época. Então eu lembro que eu comprei uns CDs de um curso que o cara ensinava o básico. E eu fui aprendendo o básico e dali, daquelas técnicas, eu fui tentando, tipo, pensar coisas em todos os lugares onde eu ia. Cada vídeo que eu assistia, alguém ensinando alguma técnica, eu fui aprendendo e fui tentando colocar isso à disposição do meu trabalho. Eu acho que nem tecnicamente falando, eu nem me considero uma pessoa tão incrível como muitos dos meus pares, muitos dos meus colegas que trabalham com marcenaria. Eu acho que eles têm, às vezes, muito mais conhecimento do que eu. O que eu faço, cara, o que eu digo para todo mundo é, você tem que fazer o melhor possível com a ferramenta e com os skills que você tem. Se você aprendeu, por exemplo, a fazer só uma bola perfeita, e você não sabe fazer um quadrado ainda, faz o seguinte, começa a fazer uma coisa que parte de uma bola perfeita, porque isso você faz bem feito, entendeu? Em vez de tentar fazer uma coisa que você não faz bem ainda. Tenta usar um pouco da técnica que você tem para fazer o melhor possível. Desenhe uma coisa que se alie à técnica que você domina. Eu acho que essa é uma dica que funciona bem. A Mabili Lima tá perguntando para você, quando você iniciou, você conseguia se manter financeiramente com a arte? Ou tinha outra fonte de renda para gerar capital? Sabia que essa pergunta ia fazer aqui, porque todo mundo está começando, passa por ela. Gente, não. É super difícil. Eu acho que é por isso que eu ainda não quis entrar no mercado de cursos. Eu não gosto muito da ideia de fazer promessas para as pessoas que elas vão ganhar dinheiro, trabalhando, fazendo o que eu faço. Não. Eu acho que tipo, o que geralmente esses lugares não te falam é que você tem que trabalhar muito. Você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar final de semana, você tem que trabalhar à noite, você tem que trabalhar muito para você conseguir se pagar e lá na frente você começar, você fala assim, agora eu já posso dividir meu trabalho com outra pessoa e as coisas começarem a tomar outro rumo.
Tá? Mas acho que é isso, não é fácil se manter, mas eu acho que o que ajuda nesse caso é que se você faz uma coisa que você realmente ama e que você acredita, você consegue forças para aguentar a dureza que é um negócio iniciante aqui no Brasil. Então eu acho que esse é o maior incentivo que você vai ter. É a sua determinação e o amor que você tem àquilo que vai te manter de pé, porque não vai ser fácil, você vai passar por muito perrengue ainda. Douglas Guilherme, eu vejo seus vídeos e vejo você desenhando à mão. Depois de desenhar à mão, você digitaliza em algum programa para ter a métrica ou vai afinando aos poucos e acertando aos poucos? Excelente pergunta. Eu não domino 3D. Eu nunca aprendi 3D. Eu vou aprender um dia. Eu quero aprender, que eu acho que é uma ferramenta a mais, mas eu não domino. Eu sou um cara que veio do design gráfico, então eu domino bem as ferramentas bidimensionais. Eu domino bem o software de ilustração, sempre trabalhei com ilustração, com desenho. Isso me ajudou bastante porque o processo de criação tem que começar realmente na mão, não consigo passar. Quando eu passo para o computador, para ser bem honesto para você, eu passo a ficha técnica, que tipo assim, que é uma imagem desenhada daquilo que eu já tinha feito no caderno, que já tinha desenhado, com as medidas mais corretinhas ali, que é para eu saber exatamente como é que eu vou reproduzir aquela peça depois, para não perder, né, o shape dela em nenhum momento. Mas, assim, o desenho para mim é o ponto de partida. Eu desenho desde sempre, desde criança, então eu acho que é uma coisa meio que natural eu conseguir, tipo, passar a minha ideia diretamente da mão para o papel. Eu costumo dizer o seguinte, para quem trabalha no computador e consegue criar no computador, nota 10, vocês são incríveis. Eu já não consigo, porque para mim o desenho é uma coisa que a mão é mais rápida que o mouse, entendeu? Então acho que eu consigo transformar a minha ideia num RAF mais rápido quando eu faço a mão, mas é o meu caso. Rafael Martins, design. Quais as dificuldades de vender o valor intangível de peças artísticas e artesanais? A gente já falou meio que isso aqui no começo, mas eu vou tocar nesse assunto de novo. Essa questão de preço, valor, isso aí é uma coisa que eu costumo falar que você vai ter que ir determinando à medida que você for mostrando o seu trabalho. Você vai ter que criar uma métrica, uma referência, de alguma forma, de quem faz algum trabalho na mesma área, de repente pode ser um ponto de partida, você tem que ter uma referência para você saber o quanto você vai cobrar pelo seu trabalho. E assim você tem que saber o quanto ele custou para ser feito para você, entendeu? E também, claro, tem as questões artísticas, conceituais, mas aí que tá, essa é uma questão pessoal. Eu não posso determinar quanto um artista cobra pelo trabalho dele, jamais, jamais. Se você me trouxer um trabalho aqui, mesmo que tecnicamente falando eu ache que ele não vale aquilo, e você falar que vale tanto, se eu tiver que comprar aquilo, eu vou comprar por aquele preço, porque o valor da obra do artista é ele que determina. Não há nada de errado nisso, entendeu? E aí, adquire aquilo ou compra aquela ideia quem acha que realmente tem aquele valor. Então, acho que muito dessa coisa do valor, do preço, vem da sua experiência com o que você faz e com o público com quem você dialoga, seja nas redes sociais, seja nas exposições, seja nas feiras. Eu acho que isso é determinado meio que por aí, por esse contato. O Artesanal Lumiere é um seguidor nato, ele sempre interage com a gente e ele está te perguntando qual é a última lixa que você usa nas suas peças. Olha, depende da peça, mas em geral a gente vai até a 400. Tem lixa 1.500, dá para você fazer, mas aí você vai ter que lixar muito a peça, muito, vai tornar o processo de lixa muito longo. Eu conheço pessoas que fazem até a lixa 1.000, 1.500, que a peça fica uma seda. Mas assim, para quem conhece muito madeira, a gente bate o olho, bate a mão, a gente enxerga com a mão, né? A gente bate o olho e a gente consegue perceber. O público geral não vai saber muito essa diferença, não. Entendeu? Até uma lixa 400 você já tem um acabamento muito bom, com qualidade, que dá para você apresentar sua peça tranquilamente. Gui de Artes e Objetos pergunta: em que momento você disse, comecei a colher? Houve algum momento especial na sua vida? Cara, eu acho que a gente está sempre colhendo. A gente não para de colher, de plantar e de colher em nenhum momento. Esse processo é contínuo. Cada step que você vai dando, cada passo que você vai dando, você vai estar plantando alguma coisa para colher. Então, depende muito. O que você chama de colher? Dinheiro? Felicidade? Que colheita seria essa? Satisfação daquilo que você está fazendo, entendeu? Porque eu acho que
depende muito do que é a tua referência e do que você considera uma colheita daquele trabalho. O Marcelo pergunta, eu vejo que quem faz sucesso na marcenaria é geralmente quem é da área de design, como você. Você concorda com isso? Indica algum conteúdo de design para aplicar na marcenaria? Eu admiro muito o seu trabalho. Então, eu acho que o design, ele facilita muito o processo de criação, nesse sentido, tá? Nesse contexto que a gente está falando aqui. Eu acho que, sim, eu acho que você ter um pouco de ideia, um pouco de referência de design na sua cabeça, sim, faz diferença, entendeu? Porque você começa a enxergar o que você faz de uma outra forma, entendeu? Você começa a criar a sua própria linguagem através dos objetos que você produz. Você começa a entender que o que você faz tem uma curva, uma silhueta que é a sua cara. Eu acho que tudo isso, o design, ter algum conhecimento de design ajuda bastante. Mas acho que isso não é tão determinante. Aquilo que eu falei, eu acho que muito do que eu considero inspiração no que eu faço vem da observação do cotidiano. Eu estudei design porque eu sempre fui apaixonado por design, sempre fui apaixonado por criação. Então eu acho que isso me ajudou bastante, de certa forma, porque me ajudou a encontrar a minha linguagem. Mas eu acho que você pode adquirir esse conhecimento assim de maneira cotidiana, sabe? De maneira tão fácil. Você pode começar a ampliar a sua visão sobre essas questões vendo coisas, vendo exposições, vendo... Enfim, a própria internet hoje tem tanta coisa legal que você pode ver, mas eu acho que você pode tirar, talvez, esse olhar, sabe, da vivência das coisas mesmo. Eu lembro que o primeiro livro que eu li sobre desenho, quando eu era novo, acho que eu tinha uns 15 anos, eu tinha uma coleção de livros de desenho que chamava Desenhar e Pintar, alguma coisa assim. Eu achei que era da editora Globo na época. Era uma coleção de várias técnicas de desenho, de lápis, aquarela. Eu sempre adorei isso. E foi assim a minha satisfação ganhar aquela coleção. Eu tinha 15 anos mais ou menos. Eu lembro que os 2 primeiros livros dessa coleção chamava A Arte de Ver. E basicamente era alguém, né, mostrando uma cena qualquer, uma fotografia de um lugar tal, e como determinados artistas transformaram aquilo numa pintura, ou como eles interpretaram aquilo, né, como é que eles enxergavam as coisas, entendeu? Porque quando você vê um cenário, enquanto as pessoas veem um cenário com árvores, tal, rio, tal, o artista ele vê outras coisas, ele vê tipo a cor, ele vê o colorido, ele vê as formas, as silhuetas, vê o que ninguém está vendo. Então acho que ver realmente é uma arte, a gente tem que aprimorar isso, entendeu? A capacidade de ver. E sim, um pouco de conhecimento técnico sempre é bom e ajuda bastante. Ana Sanches Artes pergunta, como você adquire suas madeiras? A gente sempre comprou de fornecedores de porta de rua. Como é que a gente quer que o fornecedor de porta de rua? Aquele que tem documentação para vender madeira. Porque eu não gostei da ideia de comprar direto. Muita gente oferece madeira pra gente, né, que bater na pauta, tem uma madeira e tal, mas eu não tenho segurança da procedência. Então, eu acho que se você está começando, agora eu falo assim, aqui em São Paulo, graças a Deus a gente tem um mercado muito bom. Conheço muita gente que vem de outros estados comprar madeira aqui, porque tem muita madeira boa à disposição para venda de várias espécies, tal, com DOF, ou seja, produto florestal. E eu prefiro sempre esses fornecedores, que têm autorização para vender, que tá tudo legalizado, bonitinho. Não dá para comprar de fornecedor que você não conhece. Rafael perguntou, você já pensou em desistir? Olha, bem no começo, mas bem no começo mesmo, assim, o primeiro ano que eu estava na oficina, assim, sozinho, foi bem difícil. E foi, assim, uma época que estava, para completar, o país também estava numa crise danada na época, para variar, e foi, assim, muito complicado. Eu, naquela oficina, sozinho, cercado de máquinas e nenhum cliente, né? E eu comecei eu tinha as coisas que eu já queria fazer, que eu já desenhava os objetos, as coisas que eu queria produzir, mas aquilo não tinha para quem vender naquele momento, entendeu? Então eu tive que fazer outros trabalhos, usar a marcenaria para fazer trabalhos assim, até mais pesados, diferentes do que eu costumo fazer hoje, mas eu tive que fazer, porque senão eu não ia sobreviver ali muito tempo. Mas é isso, mas é perseverança, você tem que ficar firme. No começo foi difícil. Alguns amigos meus, tipo a Kátia, foram me visitar nessa época. Eu lembro do olhar de pena da Kátia. Ela olhava para mim assim, olhava para a oficina cheia de
pó, cercado de madeira, aquele monte de poeira. Eu completamente, puta, cheio de pó da cabeça aos pés, saindo pelos olhos, assim. Eu olhava pra mim, olhava para aquele cenário e falava, meu Deus, o que esse homem tá fazendo? Entendeu? Eu até concordava com ela, de certa forma entendi o lado dela, mas é isso, você tem que ter determinação. Eu gostava muito daquilo que eu fazia, eu acreditava muito naquilo que eu fazia. Não sabia como que aquilo ia ser viabilizado em algum momento, mas eu era persistente, continuava lá. Arte decor. Ver outros trabalhos e ter muita referência, isso ajuda ou atrapalha a sua própria identidade? Olha, depende, viu? Depende de como você olha as coisas, né? Se você é uma pessoa que busca referência em tudo, tudo é referência, não tem como você escapar disso. Querendo ou não, tudo que você... Eu sempre falei sobre esse tema da criatividade aqui, criação. Eu sempre falo, gente, o nosso imaginário é a nossa fonte de inspiração para todo mundo. Entendeu? É o lugar de onde que você acessa para buscar as imagens que você entende que é legal, do que é bacana, do que você curte, entendeu? Então tudo de certa forma é referência. Tudo depende de como você vai lidar com aquela referência. Se é uma referência, por exemplo, técnica, às vezes você tem um trabalho incrível e tal, e você fala, puta, que tem uma técnica ali dentro daquele trabalho que você achou incrível e que você pode aprender com aquela técnica. Não necessariamente com o trabalho em si, mas a técnica que você viu ali. Paulinho, carpintaria artística. Trabalho com marcenaria há muitos anos e muitas vezes a satisfação do resultado é muito mais satisfatória do que o próprio valor que recebemos pelo produto. Você pensa assim também? Penso completamente. Eu acho que quem trabalha com madeira, quem trabalha com a produção artesanal, cria uma relação muito direta com aquilo que você está fazendo, porque você produziu aquilo. Quando a gente fala que cada peça é um filho, pode ter certeza que é realmente um filho, porque você tem até ciúme, você tem, se uma pessoa não curte, você entende que a pessoa não curte o seu trabalho, mas se a pessoa maltrata o seu trabalho, você fica pé da vida, entendeu? Porque você vê o esforço que tem ali do que você fez. E é verdade, eu acho que essa satisfação vale muito mais, mas assim, muito mais. Elisandro, a Renata está perguntando, você já teve alguma peça no qual o cliente não ficou satisfeito com o trabalho e teve que devolver? Sim, acontece. Acontece com todo mundo, eu não estou isento de passar por isso não, gente. Acontece com todo mundo, entendeu? É uma questão estatística, entendeu? Se você faz 2 peças só por mês e entrega 2 peças, só 2 peças, é muito provável que não vai dar nenhum problema. Porque você vai ter muito tempo para fazer só 2 peças. Quando você tem que entregar 10 peças, já muda um pouco a sua relação com o que você está fazendo. Você tem que ficar mais atento ainda para que nada saia do que você planejou. Tá? E isso tudo só tende a piorar se você aumentar a escala. Por isso que a gente sempre, aqui, a gente determina que a gente tem um limite do que a gente pode fazer. A gente já deixou inúmeras vezes de atender clientes que chegam querendo comprar uma peça X porque quer presentear alguém ou precisa de uma quantidade maior de peças. A gente deixa de atender porque a gente percebe que a gente não vai dar conta de fazer aquilo com qualidade. Não dá para entregar aquilo e entregar as coisas dos clientes que já me compram aqui diretamente. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, com o que eu estou fazendo e determinar até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso fazer. E nesse contexto, sim, acontece de você errar. E quando acontece de você errar, como eu te falei, eu faço das tripas coração para resolver o problema, para reverter a questão e para fazer a pessoa ficar satisfeita. Nem que eu tenha que deixar a peça na casa dela, entregar ali, fazer qualquer coisa, porque isso pode acontecer. Mas se em último caso nada disso resolver, a gente tem que aprender e seguir em frente. Elisandro, o Otávio está perguntando, é difícil explicar as variações tonais da madeira para os clientes? É difícil, porque você que está acostumado com madeira, você consegue bater o olho na madeira, na coloração, no cheiro, a textura, e você sabe exatamente que madeira que é aquela. Mas para o cliente, por exemplo, ele vê a maracatiara, ele vê a peroba rosa, para ele são 2 coisas laranjas. É laranja? É laranja. Só que essa aqui tem um veio com um desenho diferente. Parece um pincel que você passou um pincel seco na madeira. Essa é a maracatiara. E essa aqui tem um veio que ele é mais diluído. Ele é mais blue.
né, as diferenças de tonalidade. Também tem diferenças tonais, sim. Mas é difícil fazer o cliente ver, ainda mais porque as madeiras, dentro daquela própria espécie, pode ter dezenas de variações tonais dentro da própria espécie. Então, é difícil, sim. Vamos lá, mais perguntas. O Toninho pergunta, você faz peça para atacado? Não é bem assim hoje o que eu estou focado em fazer, porque como eu falei, a gente tem uma produção que é limitada. A gente trabalha com um objeto que é artesanal. Se você um dia entrar aqui na marcenaria, você vai perceber que a gente tem algumas máquinas, né? Essas máquinas, elas existem para fazer o aparelhamento da madeira. Você te limpa a madeira, deixa ela tipo quadradinha, bonitinha, para dar início ao processo de produção. Quando você vai produzir a peça mesmo, você percebe que ela é toda artesanal, são mãos fazendo aquilo. Então, enfim. Ale Ramiro 23, qual é a média de peças que você cria por mês? Olha, criar mesmo, eu acho que eu crio bastante, porque o que eu desenho, cara, o que eu ando pra cima e pra baixo com um caderninho onde eu vou tipo desenhando, anotando, fazendo observações de tudo que eu acho que é legal e tudo que eu tenho de ideia eu vou guardando ali. Entendeu? Em algum momento eu revisito aquilo, dou uma olhada nos desenhos, olho aquilo que eu escrevi, às vezes eu escrevo já os textos que eu vou usar, às vezes eu desenho a peça e já penso como é que eu vou fazer uma legenda legal para ela, entendeu? Porque vem tudo junto ali, é muito bacana esse processo quando você está ali desenhando e você já imagina como vai ser a foto, como é que vai ficar, já fica pensando como é que você vai montar, como é que você vai apresentar, enfim. É assim. Vanessa Pereira perguntou, o que te faz criar os poemas nos pratos? Depende muito. Tem muita referência que é assim, coisa familiar. Essa frase, a vida de uma casa é uma panela no fogão, quem falou foi a minha tia. Uma conversa boba, assim, a gente conversando. Um dia ela falou isso pra mim. Foi a coisa mais singela que eu já vi, assim, alguém falando pra mim, assim, como se nada fosse. Isso ficou na minha cabeça. E quando eu tive a oportunidade, eu coloquei isso num prato. Mostrei pra ela, dei um pra ela de presente, ela amou. E, enfim, eu acho que a inspiração vem daí, cara. É você ficar atento às coisas que você está escutando, que as pessoas falam, ou às conclusões que você tira quando você observa a própria vida, né? Eduardo está perguntando como surgiu o designer artesão e há quanto tempo existe o designer artesão? Tá. Eu acho que a gente faz 9 anos esse ano, né? Que você abriu a empresa são 10 anos. Que eu abri a empresa são 10 anos, é verdade. Então a gente é relativamente uma empresa bem jovem. E como eu falei, eu comecei sozinho. A história mais ou menos é a seguinte, eu tinha acabado de mudar para uma casa, tinha acabado de separar, né? E quando você separa, você termina com menos do que quando você entrou. Mais ou menos isso. Natural. E aí eu precisava ajeitar essa casa, eu estava numa casa e eu precisava de dar uma geral na casa, né, não tinha muita coisa e tal, e eu comecei, falei, é verdade, eu não tinha grana para comprar as coisas que eu achava legal, então eu resolvi que eu ia fazer. E eu comecei, comprei uma tico-tico, comprei uma parafusadeira, comprei uma lixadeira de mão, tinha um quartinho lá atrás na casa, eu falei, eu vou começar a fazer as minhas coisas para minha casa. E comecei a fazer. Comprei madeira mole, que eu não conhecia muito bem madeira ainda, comecei a trabalhar com pinos, comecei a entender como é que funcionava o processo de produção, fiz as coisas que eu queria para minha casa, que eu tenho até hoje, muitas dessas peças, e aí comecei a pegar gosto pela coisa, eu vi que era uma coisa que me realizava, assim, tipo, poder criar alguma coisa e produzir ela, sabe, ver ela do começo da criação até a finalização. E aí, dali eu comecei a produzir outros objetos, comecei a ter outras ideias, e comecei a colocar no papel ideias que eu já tinha tido há um tempo atrás, nunca eu tinha realizado. E acho que uma coisa foi levando a outra. E aí vieram as redes sociais, que ajudou bastante a gente a divulgar o trabalho. Eu acho que no que diz respeito a redes sociais, eu acho que posso dizer que eu sou uma pessoa que tateia, mais ou menos. A gente eu nunca fiz um curso de como lidar, porque não dava tempo de fazer isso. Então, o meu contato com as redes era tipo postar e postar o que eu estava fazendo. Era assim que funcionava, sempre tinha conteúdo. Mas a empresa tem mais ou menos 10 anos e começou assim, pequenininha, eu trabalhando sozinho durante muito tempo. Arte Decor de BH. Existe alguma pretensão em ter algum workshop para iniciantes? Seria uma experiência ótima ver todos esses conceitos na prática.
Então, eu já dei aula uma vez num lugar aqui em São Paulo, que é a Oficina Lab, que eles dão curso de marcenaria, é muito legal o projeto. E durante uma época eles colocaram os tornos, acho que a Manrod deu apoio, né? Tipo, colocou os tornos lá e tinha umas aulas de torno. E eu fui dar aula de torno, eram 2 dias. Eu acho que eu cheguei a formar mais ou menos umas 10 turmas. Muita gente foi fazer esse curso lá. Foi muito bacana, eu adorei a experiência de dar aula, né? Porque nessas aulas de torno era muito legal, porque eram pessoas que nunca tinham na vida pregado um prego, não sabiam nada de marcenaria e conseguiam sair de lá com uma peça na mão, felicíssimas da vida, porque tinham feito alguma coisa artesanalmente. Porque a técnica dá para você ensinar para uma pessoa, mas a criação, eu tentava colocar isso. Embora fosse uma oficina, uma marcenaria escola, e elas fossem focadas muito na questão técnica, sempre nas aulas eu falava sobre criação, sobre desenho e tal, porque eu acho que isso é uma coisa que leva a outra, que não pode ser dissociada, né? E sobre dar aula, workshop, eu acho legal isso que eu estou fazendo aqui, conversando com pessoas, né, sobre a minha experiência. Eu acho que nesse lugar aqui, eu acho que eu tenho um certo lugar de fala, eu falo da minha experiência pessoal. Não sei como é que isso podia virar algum tipo de material a ser compartilhado de outra forma. Mas eu acho que para começar isso aqui tá legal. A gente conversando, trocando ideia, eu acho que isso já ajuda bastante quem está começando. Francisco Júnior Design pergunta: qual peça você mais gosta de produzir? Difícil. Pergunta difícil. Não saberia dizer. Não ousaria dizer, essa que é a verdade. Eu não ousaria dizer. Tenho medo das outras ficarem com ciúme. Ateliê Arte Design. Jovem, sou eu que comecei há pouco tempo. Você é o dinossauro na arte. Parabéns pelo seu trabalho. Não, menina, eu sou dinossauro na internet. Descobri que eu sou um dinossauro nas redes sociais. As pessoas entendem, conhecem os botões que eu não conheço. Eu sei fazer o conteúdo e tal, mas a mecânica do que acontece por trás é um negócio complicadíssimo. Eu sou realmente um dinossauro nas redes sociais. Rezi Gandini. Quem ensinou você a tornear a madeira? Essa é boa um Na época que eu comprei o torno, eu comprei na cara e na coragem. De verdade. Eu via uns vídeos... Não, na verdade, primeiro eu conheci um cara, que hoje é um amigo, que eu posso chamar de amigo, uma pessoa muito querida, o Léo, lá de Curitiba. Ele, pra mim, na minha opinião, é um dos maiores torneadores desse país. Assim, o Léo, ele é um artista, assim, um negócio, assim, o que ele faz é um negócio inacreditável. Ele é um grande torneador. E eu tinha visto, numa das feiras que eu fiz, o trabalho dele. Eu nem sabia como é que funcionava o torno, eu nem sabia o que é que um torno produzia até aquele momento quando eu vi aquelas peças. E ele falando, explicando e tal, cara generoso, que troca ideia, bacana e tal. Eu fiquei fascinado com aquilo. Aí eu fui procurar curso de torno em São Paulo, não tinha em nenhum lugar curso de torno, porque não formava turma, não tinha interesse. Entendeu? E onde eu encontrei curso era um negócio, uma fábula, e tinha que esperar formar uma turma. Eu falei, mas quer saber? Eu vou olhar no YouTube, deve ter alguém lá, olhando lá como é que as pessoas torneavam. Putz, juntei uma grana, comprei um torno, coloquei lá na oficina e assim, eu passei, assim, pelo menos o primeiro mês inteiro. Eu entrava de manhã e saía à noite, mas eu ficava no torno o dia todo, até aprender como é que virava aquela goiva, como é que fazia para cortar direitinho, olhava vídeo no YouTube e tal. E aí foi assim, graças a Deus mantive todos os dentes, né, não me acidentei grave, né, porque o torno não é uma ferramenta fácil, não aconselho, né, se você não sabe nada de torno, é legal você, né, te procurar. Hoje tem muita gente ensinando, é melhor você procurar alguém para te ensinar, mas foi basicamente isso, foi na raça mesmo. Lilian Freitas. Quando você cria uma peça, é difícil repetir? Ou já na sua cabeça está pensando em outra forma? Esse processo é muito curioso. Quando a gente cria uma peça, eu costumo cravar a peça. Quando fechar o desenho da peça para mim, é quando eu faço a primeira peça, eu vejo como ela ficou, tal, faço os ajustes, tal, e chego no desenho final dela. Assim, ela vai ser assim. Ela vai ter isso de medida aqui, isso de medida aqui, isso de medida aqui e tal, e vou fazendo a peça. E aí é a hora que eu, né, determino a forma final da peça. Não sei se respondeu, se ajuda. Elisandro, você pode virar a sua câmera e mostrar o seu espaço pra gente? Não faz isso, gente, porque tá aqui um negócio muito engraçado. A caixa do lado aqui,
é uma bagunça isso daqui, não vou fazer isso não, desculpa. Eu juro que eu faço outra hora quando eu estiver mais arrumado aqui. De verdade, mas é uma bagunça, tá? Só pra vocês saberem. Tito Galvão, você acha ético arquitetos cobrarem comissão por venda dos seus produtos aos clientes? Ah, questão muito delicada sobre isso, porque eu acho que, eu não sei, a gente vende pouco para arquiteto, né? Porque eu tenho um posicionamento em relação a isso, mas eu acho que o meu posicionamento em relação a essa questão, ele só diz respeito à forma como eu vejo o que eu faço. Eu acho que alguns negócios, algumas empresas, alguns designers já têm meio que formatado dessa forma as coisas e funciona. Mas pra mim eu acho que não funcionaria, entendeu? Eu acho que, eu não sei, eu gosto da ideia de que a pessoa chegue até mim e queira uma peça minha porque gosta da minha peça, entendeu? Não que eu vou pagar uma comissão para ela, sabe? Posso estar parecendo polêmico, mas eu quero dizer que é minha opinião e é como eu lido com essa questão. Eu não estou incentivando ninguém a fazer isso, nem a questionar. É porque é mais assim, é aquilo que eu falei, eu tenho uma relação muito, muito íntima com o que eu faço. Essas peças que estão aqui é como se fossem filhos. Então, eu não sei, eu acho que eu não conseguiria lidar dessa forma, entendeu? Eu não sei explicar, eu prefiro ser transparente, explicar quanto é que é o preço da coisa, é tanto, tudo é assim, assado, como tem que ser. Você quer ler uma das perguntas que fizeram pra você pelo Instagram? Olha, quando você... várias pessoas mandaram, se inscreveram lá no formulário que a gente colocou disponível para quem tivesse perguntas. Mas eu acho que quase tudo que eu falei aqui meio que responde a várias dessas questões que estavam aqui. Eu dei uma lida antes aqui para meio que entender o que eram as coisas que as pessoas mais estavam curiosas para saber, ou tinham mais dúvidas. Tá. O Pedro perguntou, Rabelo, quando você começou no ramo de marcenaria, quantas e quais máquinas você precisou? Eu falei que eu fiz o curso de marcenaria, né, por correspondência, basicamente. E quase tudo que eu fui aprendendo foi meio que na prática, com as máquinas aqui dentro da oficina. E com o tempo e com o uso constante é que eu fui determinando o que era fundamental, o que não era. Vou ser bem honesto, quase tudo que hoje eu tenho na marcenaria de maquinário, que eu já comprei, eu nunca abri mão. Pronto, teve uma máquina que eu comprei e que a gente nunca usou, que era um copiador. Lembra, cara? Que era um copiador pro torno. Quando eu vi, era o sonho, porque aquilo ia ajudar você a fazer mais peças, mas quando eu vi a mecânica da coisa, como funcionava, sabe, assim, eu falei, cara, isso aqui não tem nada a ver com o que eu faço, entendeu? A essência do que eu faço é a gente ter um projeto aqui, determinando mais ou menos os tamanhos, e a gente fazer aquilo artesanalmente, entendeu? E não ficar copiando, assim, de uma peça para outra, não dá para fazer. Então eu vi que era um maquinário que não funcionaria para mim. Né? Mas em muitos lugares funciona bem, mas pra mim não funcionou. Acho que foi o único que não funcionou pra mim, mas o resto, cara, tudo que você tem que ter numa marcenaria, tupia, você tem que ter desengrosso, você tem que ter plana, você tem que ter tudo isso pra aparelhar a madeira pra você começar a fazer o trabalho. Arte e design. Qual a peça que mais te surpreendeu? Aquela que te deu um retorno maior do que você esperava? Então, isso aqui é uma coisa curiosa. Se você olhar hoje o portfólio aqui do Design Artesão, tem tanta peça que hoje eu diria que é meio que pulverizado. Sabe assim, esse resultado não vem mais de um, nem menos de um, mais para um, mais para o outro. Peças que vão melhor porque elas dialogam com um público maior, mas não necessariamente isso quer dizer que é um retorno maior, porque às vezes é uma peça que não tem um custo tão alto. Então, do ponto de vista de retorno, assim, eu acho que não dá para determinar o que foi maior ou menor. Entendeu? Porque eu tenho no catálogo, como eu te falei, peças que vão de valores baixos e valores altos. Então, não dá pra você ter que fazer uma média. Não dá pra você determinar exatamente o que foi mais lucrativo e o que foi menos lucrativo. A Resigantini tá falando que você mostra sentimento em cada peça criada e ela te admira muito. Obrigado, e é verdade. Toninho Villa-Lobos, você cria uma peça para ser vendável ou é para sua satisfação? Já falei isso uma vez aqui, tem gente até que me critica quando eu falo isso, mas eu vou repetir aqui pra vocês. Eu, na verdade, tudo que eu faço para mim. De verdade.
Eu faço aquilo que eu gostaria de ter. E é por isso que às vezes eu deixo de fazer algumas coisas que me pedem, porque às vezes eu não acredito naquilo. Então eu não faço uma coisa tipo, que eu vou ter que ter tanto trabalho, vou ter que me dedicar tanto, colocar tanta energia minha numa coisa que eu não acredito. Então eu realmente eu tenho uma relação muito próxima com aquilo que eu faço. Eu faço aquilo que eu faço pra mim, né? E eu fico rezando para que outras pessoas tão loucas quanto eu gostem do que eu faço e queiram. Litera já. Qual é a melhor madeira para tornear? As madeiras mais dóceis, né? Com certeza. A melhor madeira para tornear, eu acho que é o frejó, a embuia, que é uma delícia de tornear, porque eu acho que ela é molinha. Eu gosto muito do frejó, mas ele é mais poroso do que a embuia. Eu acho que a embuia é uma delícia de tornear. E gosto também do cheiro da embuia. Nossa, uma madeira que deviam lançar um perfume com cheiro de embuia. Pedro, qual é a placa que você usa no seu torno ou no mordentes? É uma placa da Manrod. Eles têm lá no catálogo deles uma placa autocentrante, né? Uma pergunta bem técnica, mas é isso mesmo, uma placa autocentrante que eles têm no catálogo de vários tamanhos, tá? Eles têm para fazer você pegar uma peça menor, fazer uma peça maior. Eu compro geralmente uma que tem mais ou menos 10 centímetros, acho que é isso. O tamanho da que eu uso aqui, porque ela é um tamanho médio, que ela funciona para peças maiores e peças menores. Eu vou te fazer novamente uma pergunta, porque várias pessoas estão fazendo a mesma pergunta quem não te acompanhou desde o início. Como você precifica suas peças? Tempo de execução, madeira utilizada, design, criação, ou é uma união de tudo isso? É uma união de tudo isso. Porque a gente tem que considerar também preço de madeira, porque o metro cúbico da madeira não é barato, é bem salgado. E sim, o preço da madeira, dependendo da madeira, determina. Por exemplo, um metro cúbico de frejó, ele custa 15 mil reais, é muita grana. E com um metro cúbico, o mesmo metro cúbico de pinho de riga, você vai gastar 30, 35. É muita grana. Se gasta para você comprar madeira no Brasil. É muito caro, né? Especialmente porque a madeira certificada você tem que comprar, pagar todos os impostos, está tudo bonitinho. Então, não é barato, né? A madeira também tem o seu custo, tem a sua influência no preço, mas o design também tem o seu preço. O tempo de execução determina também o preço. Acho que o preço de execução é o maior determinante. Quanto mais tempo você passa com a peça dentro de casa, mais acabamento ela tem, mais ela vai ficando cara. Elisandro, aonde você compra o seu pinho de riga? Na verdade a gente compra pinho de riga aqui de demolição. Então a gente fica catando lugares onde se compra, onde tem gente que trabalha com resto de demolição e perguntando onde a gente vai conseguir encontrar uma madeira de pinho de riga bacana. Então onde a gente consegue, onde tem alguém que tem uma demolição de uma casa, um casario antigo, por exemplo, por algum problema, alguma questão, a gente vai ver qual é a madeira e ver se dá pra gente aproveitar aquilo dali. Pinho de riga é muito difícil conseguir. Pinho de riga você só consegue de demolição. Não existe pinho de riga que você importa e chega no Brasil. É tudo demolição. Então isso que torna a madeira muito cara. Boa noite. Parabéns pelo seu trabalho. Você faz alguma ferramenta dependendo da necessidade ou você utiliza as que tem no mercado? Marucuçu tá perguntando para vocês. A gente customiza todas as ferramentas para o nosso uso, porque cada torneador, cada pessoa que torneia... Eu, por exemplo, aprendi a tornear com um tipo de ferramenta padrão que são as de mercado, que você viu, que são aquelas goivas tal, que aquilo a gente chama de... É o mais técnico possível que você pode ser no que diz respeito à tornearia. Mas no dia a dia aqui a gente adapta as ferramentas de acordo com o que é mais confortável para quem está torneando. E eu tenho que respeitar isso, porque vai muito de como você aprendeu a tornear. Eu aprendi de um jeito, mas a pessoa aprendeu de outro, mas ela chega no mesmo resultado. O Pedro pergunta, todos os seus tornos são da Manrod? São. Todos são da Manrod. Ah, Manrod. Elisandro, encontrei peroga mica e comprei um lote belíssimo de 4 centímetros. Estou apaixonado. Você pode falar um pouco mais dela? A gente não usa peroba mica aqui, né? Mas você já chegou a usar há algum tempo que você não gosta muito? É que a peroba mica, a gente já ofereceram muito pra gente aqui, a gente não chegou a usar peroba mica, que uma vez deu pra gente por engano. A gente tinha umas peças... Você usou, mas não aprovou, porque não gostou do resultado final. Exatamente, eu não gostei do resultado final, e aí foi uma maneira que veio por engano, tinha que fazer uma troca, foi bem
bem complicado. Mas eu não cheguei, não posso falar dessa madeira especificamente, porque eu nunca usei essa madeira assim, tipo, extensamente aqui na oficina. Ela veio pra gente uma vez por engano. Mas onde a gente compra madeira, às vezes eles oferecem, mas é porque assim, a coloração dela não é a que eu acho mais legal, e assim, não é nem questão de ser legal, é que assim, a gente tem outras madeiras com coloração muito parecida, entendeu? Então acaba optando pelas outras que eu já tenho conhecimento. Douglas Guilherme, para quem está começando e não tem tantas criações, você sugere que crie primeiro mais peças para alimentar as redes sociais, ou que tenha apenas uma ou duas criações para iniciar? Não, isso aí é uma coisa que você tem que determinar de acordo com a sua capacidade produtiva, né? Porque se você tem uma criação extensa, está sempre criando alguma coisa, vai compartilhando o processo, vai mostrando o que você está fazendo, entendeu? Eu acho que o importante é criar sempre, é estar sempre fazendo alguma coisa. Uma ou duas peças é legal, se você souber fazer muito bem feito aquilo e tiver um diferencial bacana, é válido. Mas eu acho que se você conseguir alimentar mais as redes com o seu processo, com o seu trabalho, com as suas criações, mesmo que você não execute todas, eu acho que é legal para as pessoas conhecerem o seu traço, como é que você se representa através do seu trabalho. Falando? Vamos lá, mais perguntas. O Estúdio Felipe Simões está falando para você que é um grande fã há anos, que você norteou o início e seguiu sendo uma grande fonte de inspiração para ele. Obrigado. Ele está agradecendo. E a Marli Andreata está perguntando se a live vai ficar gravada. Ah, sim, a gente vai deixar gravada, disponível em algum lugar. E a gente fez uns vídeos pequenininhos, tal, com alguns trechos aqui, que a gente vai colocar à disposição. Mas eu acho que quem quiser ver depois da live, a gente vai colocar em algum lugar o link, vai deixar disponível. E a gente vai tentar responder todas as perguntas que tem aqui, que não é possível, mas a gente vai responder. Porque acabou que entrou muita pergunta e a gente não conseguiu responder a todo mundo. Já são mais de 8 horas. Principalmente em maquinários, em então acho que essas perguntas sobre maquinário, esses detalhes para quem está começando, a gente pode responder depois no direct, não tem problema não. Vocês podem mandar pergunta para a gente é super aberto a dividir o que a gente tem de conhecimento com quem está iniciando, tá bom? Obrigado a todo mundo que participou da live, que mandou pergunta. Eu vou tentar fazer uma próxima live, quem sabe trazer um convidado. As pessoas gostaram muito e pediram para você repetir, que adoraram o encontro. Tá, vamos fazer mais desses encontros. É uma pena que eu não consigo ver as pessoas, entendeu? Porque eu tô vendo aqui só o botão da minha câmera aqui olhando pra mim, que é estranho, e o Cauã lá do outro lado olhando pra mim também. Mas, sim, eu vou tentar fazer mais encontros como esse e de repente trazer outras pessoas, acho que para somar, para trocar experiências, tá? Continue mandando perguntas, podem falar com a gente se vocês tiverem dúvidas, a gente está sempre por aqui. A gente, eu acho que uma forma de você devolver de alguma forma aquilo que você recebeu é você fazer talvez esse trabalho de compartilhamento, entendeu? A gente só tem a ganhar quando a gente compartilha o que a gente aprendeu. Então, se você tem algo a contribuir ou se você tem algo a perguntar, fica à vontade. A live a gente vai tentar fazer, mas os nossos canais de comunicação estão sempre abertos.